irmos aqui, de estarmos aqui, porque temos a certeza que Deus se faz presente, né, irmãos? Ele disse: onde estiver 2 ou 3, em meu nome eu ali estou no meio deles. Deus é maravilhoso. Então a missionária falou tudo, né? Quero agradecer aos irmãos que nos deram esta surpresa, pelo empenho, o esforço de todos. Que Deus recompense a cada um, amém? As crianças também estiveram presentes. Que Deus continue abençoando e nos unindo, que a gente possa cada vez mais estarmos unidos na presença do Senhor, né, irmãos? Buscando a presença dEle, o que é o que mais importa, né? Porque sem Ele, o que somos? Não somos nada, né? É Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais, né? Os movimentos e tudo que temos vem dEle. Tudo vem do Senhor. Como não sermos agradecidos ao Senhor, né, irmãos? Graças a Deus. Então vamos à palavra de Deus. É o primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 4. Tudo que devo dizer e tenho a dizer, irmãos, é que Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e tem cuidado de nós. Os mínimos detalhes, né? Não tem faltado nada, nada. Ele tem suprido cada uma das nossas necessidades. Porque o nosso coração é totalmente dele, né? Quando o coração é totalmente do Senhor, o Senhor supre, o Senhor abençoa, né, irmãos? Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 12. Diz assim: então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazendo rasgadas suas vestes e terra sobre a sua cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava temendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade rompeu-se em grito. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli. Era Eli da idade de 98 anos e os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meus filhos? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer a menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se para dar à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois vieste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. E isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. Ela falou mais: foi-se a glória de Israel, pois tomaram a arca de Deus. Bondoso Deus, querido Pai, teu é o poder, tua é a glória. Aqui estamos, Senhor, diante de ti, à espera da tua graça, da tua revelação. Que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos guiar pelo Espírito da sabedoria, venha trazer renovo, fortalecimento, venha abrir a nossa compreensão, os nossos olhos, para que entendamos, Pai, a tua palavra e que a tua presença venha trazer vida e restauração à tua igreja,
Assim eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Então, aqui a palavra de Deus que lemos, irmãos, o acontecido, sucedido, o mensageiro que sai das fileiras da guerra vem trazer a notícia, uma triste notícia para o sacerdote Eli, que era o sacerdote daquela época, que Israel havia perdido a batalha e a arca do Senhor havia sido tomada pelos filisteus e os seus 2 filhos estavam mortos. Que tristeza, né, irmãos? E como se não bastasse, ele, quando recebe a notícia, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre também. Veja só. Mas era um tempo de crise, era um tempo muito difícil, meus irmãos. E a esposa de Finéias estava para dar à luz. E neste ato, com essa notícia, com esse alvoroço todo, ela então começa a sentir as dores e ela dá luz a um menino. E ela também morre, não é? E ela diz, ela declara, junto às mulheres, certamente as parteiras, né, que ajudaram a fazer o parto, disse que o nome do menino se chamaria Icabô, que traduzindo quer dizer, foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus fora tomada e porque sucedeu grande morticínio em Israel. Inclusive seu esposo, seu sogro foram mortos. Então uma grande tragédia em Israel. Israel fugiu da presença do inimigo. E o maior símbolo da presença de Deus, irmãos, que era a arca do Senhor, foi tomada pelos inimigos, pelos filisteus, não é? Mas o contexto de tudo isso, o porquê eles perderam a batalha, o porquê eles perderam a guerra e porquê a arca do Senhor fora tomada, porque estes servos de Deus, entre aspas, né? Ofni e Finéias, que eram sacerdotes e eles trabalhavam no templo, e o pai dele era o sumo sacerdote da época, eles estavam totalmente desviados, meus irmãos. Eles não faziam caso da palavra de Deus. Ofni e Finéias, que eram sacerdotes que trabalhavam no templo, eles fizeram coisas abomináveis aos olhos de Deus. Transformaram a própria casa de Deus num prostíbulo, né? E renegaram a palavra de Deus. Não faziam caso da palavra de Deus. E nesta guerra, saiu Israel para guerrear, e começou a guerrear, e eles começaram a perder homens na guerra, e então os anciões de Israel, os conselheiros de Israel, mandaram trazer a arca que estava em Siló, para ajudar eles na batalha, né, meus irmãos? E eles trouxeram a arca que estava lá em Siló, para o meio de Israel. Quando chegou a arca, foi aquele alvoroço, né? Eles começaram a gritar, os filisteus ouviram aquele grito e ficaram amedrontados, porque eles entenderam que o Deus de Israel, né, estava presente, e eles temeram por suas vidas, porque a arca, quando ela se posicionava no meio do povo de Deus, irmãos, nunca, jamais o povo de Deus perdia as batalhas. Nesse caso aqui foi a parte. Mesmo com a arca de Deus presente, eles perderam a batalha. Os sacerdotes foram mortos, o sumo sacerdote morreu, e Israel perdeu a batalha. Gravíssimo o que aconteceu aqui, meus irmãos. Então, meus irmãos, e por que aconteceu isso? Por causa da maneira em que eles estavam vivendo. A maneira em que eles estavam vivendo. Totalmente afastados de Deus. Eles perderam a presença de Deus, irmãos, há muito tempo. A presença de Deus já não era mais com eles. A presença de Deus já não fazia parte na vida deles. Por conta do que eles praticavam. O testemunho deles, o comportamento deles dizia. Mas na cabecinha deles, né, na cabeça deles, eles pensavam que Deus ainda estava com eles. Porque quando eles precisaram de Deus, eles fizeram o quê? Vamos buscar a arca. Deus irá nos ajudar a vencer a peleja. E mesmo assim, a arca veio e a arca estava ali.
mas a presença de Deus não estava. Então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que não adianta nós termos o maior símbolo, que era a Arca da Aliança, era o maior símbolo da presença de Deus, não é? Mas de que adianta a arca sem a presença? Eles tinham o símbolo de Deus, mas não tinham Deus na sua vida, no seu coração. Eles não tinham mais Deus na sua vida, porque eles estavam vivendo de qualquer maneira. Deus já havia se retirado há muito tempo. Só estava ali no templo o símbolo. A arca, o símbolo, é só o que eles tinham de Deus. O símbolo. Apenas o símbolo não basta. Como eu disse, irmãos, né? O maior símbolo da presença de Deus é isso aqui. A palavra de Deus. Mas não adianta eu ter este símbolo aqui e não ter a presença. Né? A cruz é um dos maiores símbolos da glória de Deus, onde Jesus triunfou sobre principados e potestades, onde ele esmagou a cabeça da serpente, onde ele reivindicou a chave do inferno e da morte. Né? Então não adianta termos a cruz como o maior símbolo da nossa vitória, de redenção e perdão e comunhão com Deus, e não termos a presença de Deus. Então nós precisamos prezar pela presença de Deus, irmãos. Nós precisamos. Foi-se. A mulher disse Ícabo, que significa foi-se a glória de Deus. Eles não perderam apenas a batalha. Foi algo muito mais profundo. Não foi uma batalha que eles perderam. Era algo mais profundo, espiritual. Eles perderam a presença de Deus. Por isso, então, o inimigo venceu, por isso a derrota. Está vendo aonde está o sentido, irmãos? Nós só vamos vencer as lutas da vida e o que vier contra nós se nós estivermos com a presença de Deus. Símbolos da presença de Deus não faz sentido, não quer dizer nada. Nós temos que prezar pela presença de Deus. E para nós obtermos a presença de Deus, nós temos que prezar pelo caráter. Coisa que eles não tinham mais, um bom caráter. O zelo pelo ministério, pelo serviço, pela obra de Deus, eles faziam de qualquer maneira. Não havia mais temor diante dos seus olhos. Então Deus já havia há muito tempo. E tem muita gente aí cantando, né? Sem a presença. Outros pregando aí sem a presença. Isso é muito forte, meus irmãos. Quando eu estava orando, naquele jejum de 21 dias, Deus falou muito comigo nesta mensagem, meus irmãos, da importância da presença de Deus na nossa vida. A única coisa que importa é a presença de Deus. Se nós temos a presença de Deus, nós somos caprichosos. Nós demonstramos zelo, temor, cuidado. Nós temos uma outra visão da obra missionária. Nós não vamos fazer de qualquer jeito, não vamos relaxar, porque a presença de Deus, ela produz temor no nosso coração. E quem tem a presença de Deus prioriza a obra de Deus. É a presença dele que traz temor ao nosso coração e faz com que nós apresentemos frutos verdadeiros. É a presença dele. Ontem eu orava e meditava no Êxodo 34, quando Moisés vai ao Monte Sinai para receber as tábuas da aliança dos 10 mandamentos. A Bíblia diz, pastor Telmo, que quando ele desce, Arão, o sacerdote, o irmão dele, todo Israel olha para ele e vê um brilho no rosto dele. Moisés não sabia que o seu rosto brilhava. Mas por ele ter ficado ali 40 dias e 40 noites sem beber e comer, falando com Deus, a glória de Deus o envolveu. E ele trouxe o brilho da presença. Eles viram a glória de Deus no rosto de Moisés. Ele tinha um aspecto
de quem havia falado com Deus. Ele demonstrou isso. E foi que o Espírito Santo me trouxe ao meu coração esta mensagem. O que as pessoas estão vendo em nós, ao olhar para nós? Será que eles, ao olhar para nós, eles têm uma leve impressão ou uma suspeita em dizer, este homem fala com Deus? Eu suspeito disso. Ele é diferente, ele tem um brilho diferente. Então a nossa presença, o nosso rosto tem que refletir algo. O brilho da presença, da glória de Deus, irmãos. Glória a Deus. Vocês lembram da sunamita? Quando passava lá o profeta? Eu vejo que este homem que todo dia passa aí é um santo homem de Deus. Ela via no rosto dele. Não estava escrito na testa, eu nasci de novo, eu pertenço a Jesus. Não. Era o brilho, era o novo nascimento, era o temor, era o compromisso, era a vida de oração. E é isso que nós temos que resgatar, meus irmãos. Nós não somos a geração e acabou. Nós somos a geração que ouve a palavra de Deus, se arrepende e é restaurado. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então a presença de Deus, irmãos, é que faz toda a diferença. É o que abre portas, é o que abre crédito, não é? Ao ver uma pessoa brilhando, cheio da presença de Deus, de uma só palavra, responsável, homem de fé, homem de compromisso, as portas se abrem. As pessoas não derramam sobre nós confiança, elas depositam confiança em nós, mas elas têm que ver em nós o quê? O brilho. O brilho da presença de Deus, irmãos. O brilho. Israel havia perdido, como Sansão havia perdido. Sansão achou que tinha a presença, mas quando veio os filisteus, ele partiu para cima e eles prenderam Sansão, amarraram Sansão, vazaram os 2 olhos de Sansão, porque ele pensava que tinha a presença, mas ele não tinha mais a presença. Ele perdeu a presença. Como Israel aqui, meus irmãos, e como muitas igrejas aí, que só têm aparência de santidade, mas por dentro são como sepulcros caiados. É só imundícia e sujeira. A presença de Deus, ela é preservada, irmãos, quando há caráter no púlpito, há caráter no altar, há caráter dentro de casa. A base do ministério do pastor, do obreiro, do líder, é o seu caráter, o seu compromisso com Deus. Eu sei que é uma palavra pesada e forte, está mexendo com vocês, mas isso é bom. É bom porque traz a cura. Eu quero a presença de Deus na minha vida. E o melhor caminho, irmãos, o caminho para nós nos enchermos da presença de Deus é reconhecermos e nos arrependermos e buscarmos com intensidade, batermos na porta e clamarmos, invocarmos a presença de Deus. Porque em Jesus há restauração. Jesus, ele veio para restaurar as nossas vidas. Davi, ele apreciou isso, ele valorizou isso. Quando ele perdeu, no Salmo 51, todos conhecem a história, quando ele perdeu a presença, ele se arrependeu, ele orou ao Senhor, ele buscou a presença de Deus, e Deus o restaurou. E Deus o restaurou. Então o sinal, irmãos, o maior sinal de que não há presença de Deus é o desinteresse total, é o desprezo pelo ministério, pela obra de Deus. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Mas quando nós temos a presença, nós prezamos por aquilo que é santo, pelo horário, por chegar no horário, por preparar uma mensagem, por ensaiar um louvor, porque eu não vou cantar para a igreja, eu não vou cantar para qualquer um, eu vou cantar para o meu Deus, eu vou celebrar a glória, a grandeza do meu Deus, eu não vou entrar na presença dele de qualquer jeito, eu vou me preparar, eu vou me santificar, eu vou me encher da presença de Deus, eu vou dar o melhor que eu tenho na minha vida para ele. Esse é o sinal da presença de Deus, irmãos. Nós precisamos resgatar isso para não vivermos uma vida
largada e viver enganado a vida toda. Eu tenho a presença, pensando que tem a presença e que está cheio da presença, mas não vence uma batalha, não vence uma guerra, uma tentação. Esse é o sinal de que não tem presença coisa nenhuma. É hora de nós acordarmos e despertarmos, irmãos, e buscarmos, entrarmos no nosso quarto e voltarmos ao primeiro amor, a conversarmos com Deus. Não basta nós termos um amuleto ou fazermos um amuleto daquilo que é sagrado. Ah, eu tenho a Bíblia sagrada, eu tenho o óleo. Tem gente que é muito agarrada no óleo, né? Aqui nós na igreja não temos essa doutrina, esse tanto apego pelo óleo ungido, né? Mas tem gente que é agarrada no óleo, não é? Que são agarradas em campanhas e pulseiras e corrente e tantas outras coisas. Mas de que adianta tudo isso se não tem a presença? É a presença de Deus. Moisés disse, olha, Senhor, se tu não for conosco, não nos faça sair daqui, porque é inútil. Não tem sucesso, não adianta chegar em Canaã sem a tua presença. O que eu vou fazer lá? Sem a tua presença, porque a tua presença que torna tudo saudável, saboroso, gostoso, maravilhoso, faz a vida ter sentido. Uma vida sem Deus é uma vida de trevas, é uma vida vazia, uma vida de ilusão. Quem já provou a presença de Deus sabe disso. Mas ainda hoje nós podemos buscar, irmãos, porque em Jesus, né, nós somos restaurados. Nós somos restaurados. Então nessa noite, vamos começar um processo de busca, de santificação na nossa vida, de buscarmos a presença de Deus e deixarmos um pouco as tarefas, não é? Os afazeres. É isso que roubam a presença de Deus. Os muitos compromissos, né? Os muitos afazeres. Marta, Marta, Marta. Né? Anda ansiosa e preocupada com tanta coisa. É isso que tem nos tirado a presença, irmãos, e da presença de Deus. E a gente confia que tem piamente no nosso coração, na nossa mente, que nós estamos bem, que está tudo dando certo e está tudo muito bem na nossa vida, na nossa família. Mas interessante, as coisas não destravam. Não é? Quando a presença de Deus, irmãos, as batalhas são conquistadas, o inimigo cai por terra, as portas se rompem, nós celebramos, nós cantamos, nós andamos de cabeça erguida, nós temos prazer em vir à casa do Senhor. Como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é o que eu mais quero, é o desejo da minha vida, derramar a minha alma, a minha canção diante daquele que morreu na cruz por mim. Esse é o sinal da presença de Deus, é um apego que ele tem por Deus. Quando eu estou pregando, eu sempre me lembro dos primeiros dias da minha conversão, irmãos, do amor e o apego que eu tinha, o zelo pela obra de Deus, o temor que eu tinha pelo Senhor. Então eu posso falar da presença, porque eu não apenas senti, eu vivi na presença de Deus. E hoje, irmãos, confesso a vocês que tenho a presença sim, acredito que tenho, mas não é na mesma proporção. Por isso eu convido vocês, eu estou incluído, convido vocês a nós buscarmos mais da presença de Deus. Não digo que vamos deixar de trabalhar, vamos deixar de fazer as coisas necessárias. Não é isso, vamos reservar um tempo. Vamos estar com a nossa mente ocupada, não distraídos, com músicas, com esportes e sei eu o quê. Todas essas coisas que nos tiram, nos desligam da presença de Deus. Você sabia que é isso que rouba a nossa maturidade, a nossa vida espiritual? É o entretenimento, são músicas, isso tudo nos tira a atenção. E essa é a meta do diabo, nos tirar a atenção, nos mostrar prazeres, entendeu? Nos tirar os olhos daquilo que é sagrado, daquilo que é santo, e nos mostrar coisas boas, interessantes, que saltam os olhos. A concupiscência da carne, Satanás trabalha assim, para aguçar a nossa concupiscência e colocar diante dos nossos olhos coisas boas, mas que nos distraem, que nos tiram a atenção, entendeu?
trabalho do diabo é nos manter ocupados, sobrecarregados. Quem já olhou um vídeo que foi circulado há muito tempo na internet, A Diretoria? Vocês já viram aquele vídeo, A Diretoria? Baixe na internet, ele deve estar por lá. É exatamente o que o diabo faz. A diretoria do inferno é manter o cristão até aqui, ocupado, com trabalho, com entretenimento, para que ele chegue cansado em casa e não tenha força para estudar a Bíblia, nem para fazer uma oração. Essa é a meta do diabo. É isso que ele faz. Mas quem tem a presença de Deus, irmãos, e quem ama a presença de Deus, ele abre mão de coisas, abre mão de valores para estar na presença de Deus. É o que estamos fazendo aqui hoje. Quantos estão com o coração incendiado, né? Olhando o final da Copa. E o Brasil nem está jogando, não é? Mas eles sentem prazer em estar lá do que estar aqui. São escolhas. São escolhas. Então, meus irmãos, Ofni e Finéias foram mortos. Deus permitiu que eles morressem. O sacerdote também morreu porque foi omisso. Fez vistas grossas ao abuso dos filhos, oficializando o sagrado serviço. Não foi repreendido, não foi tirado do cargo. O pai fez vista grossa. Porque, irmãos, a obra de Deus é algo santo, sagrado. E Deus ama a justiça. E eles prosseguiram, vivendo de qualquer maneira. Com certeza Deus deu muito tempo para eles, não é? Mas eles não se voltaram para Deus. Quanto mais comiam, mais fome tinha. E assim, quanto mais a gente alimenta a nossa carne, mais fome, mais apetite ela tem. Por isso a Bíblia diz que nós não temos que alimentar a nossa carne. Nós temos que alimentar o espírito com coisas espirituais. O que traz a presença de Deus, o que evoca a presença de Deus, irmãos, senão a meditação na palavra, a oração, os retiros espirituais, aqueles retiros a sós. Eu não sei vocês, mas de repente não bate uma saudade no seu coração? Dá vontade de ficar sozinho, não quero falar com ninguém, eu quero falar somente com o Pai. E é nesses retiros, irmãos, que Deus nos renova, Deus nos enche, nos fortalece. Nós precisamos lutar contra o desejo da nossa carne e voltarmos a fazer esses retiros espirituais. Pastor Telmo aqui deu o sinal, não é? Não é maravilhoso, Pastor Telmo? Nós fazemos uma vigília aqui e os irmãos começarem a cantar e adorar o Senhor. Cada um traz um louvor, e o louvor vai subindo a presença de Deus, e o Espírito Santo vai trazendo sensibilidade aos nossos corações, e nós vamos sentindo a presença de Deus, e amando a presença de Deus, irmãos, e querendo ficar mais. Um sinal da sequidão, da mornidão espiritual é isso, é a pressa por ir embora. Quem ama a presença de Deus não tem pressa. Ele ama o santo lugar. O culto estava tão maravilhoso que não dá nem vontade de ir embora. Por quê? Porque ele não veio para brincar, não veio para cumprir escala, ele veio para ter um encontro com Deus. Ele veio para ouvir a palavra de Deus. Ele veio porque ele tinha certeza, convicção que Deus estaria aqui, que Deus iria falar e que Deus iria tocar na sua vida. Então, esse é o propósito, irmãos, nós levarmos muito a sério a obra de Deus. Eu lembro, irmãos, quando nós nos reuníamos no círculo de oração, eu sempre gostei de cantar com os olhos fechados, para não perder o foco, para não perder a atenção. E quando eu me entregava de uma maneira profunda, de olhos fechados, eu não queria saber quem entrou na igreja, quem não entrou, quantos tinham, eu não queria saber disso. Eu queria ser tocado. Eu queria ser cheio de Deus, irmãos, e eu levantava daquele lugar ali, meu Deus, a presença de Deus, sorrindo, feliz. Irmãos, a presença de Deus na minha vida era tão grande, que tinha um irmão lá que cada vez que cruzava por mim ele se endemoniava.
Eu dava paz para ele, dizia para ele, irmão, tu é uma bênção. Ele dizia para ti, tu é uma maldição na minha vida. E ele era diácono, servia a Santa Ceia, dirigia culto. E um dia eu cheguei no pastor, digo, pastor, esse diácono ele serve a Santa Ceia, ele toma a Santa Ceia, ele vai para a escala. E eu cumprimento ele, digo, irmão, o senhor é uma bênção para mim. E ele diz que eu sou uma maldição para a vida dele. Aí ele diz, não, temos que ter calma, temos que orar, não sei o quê. Eu digo, tá bom, então. Então vamos orar, não é? Vamos orar pelo irmão, o irmão está meio fraco. Né? Mas quem ora, irmãos, tem visão, tem discernimento espiritual. Tem condição de ver quem tem presença e quem não tem, quem tem o Espírito Santo, quem está endemoniado. Quem ora tem essa capacidade, discernimento espiritual. E eu tinha, graças a Deus, muito discernimento espiritual. E eu vi que o pastor estava mais apagado do que os membros. Porque um dia lá ele vai escalar um pessoal para fazer ministério, e a primeira pessoa que ele separa e unge é aquele abençoado. Aí eu vi o nível de espiritualidade do pastor. Ele me mostrou o nível da espiritualidade dele. Eu percebi que o meu pastor não orava. É triste isso, irmãos. Quando tem um membro que ora mais que o pastor, tem mais visão, mais discernimento, é mais sensível que o pastor. Porque eu era um homem de oração. Eu digo eu era porque hoje eu não oro tanto. Eu não sou hipócrita para me exibir, me exaltar. Aqui eu não estou para me exaltar, eu estou para me humilhar aqui. Eu quero mais de Deus, eu quero chegar a esse nível de novo. Mas eu orava, irmãos. Eu orava tanto. Eu vou contar um testemunho para vocês. A missionária é testemunha. Eu orava tanto que um dia eu saí para fora, lá do pátio da minha casa. O cachorro ficou na corrente, endemoniado, e eu enxerguei os olhos dele vermelho, babando na corrente para pular em cima de mim. Um demônio no cachorro. Cachorro do pai, cachorro da família. Por quê? Porque eu tinha uma vida de oração. Mas quanto mais oração, mais luta, mais dificuldade. É por isso, talvez, que as pessoas não oram. Porque quando a gente tem a presença, irmãos, e está cheio do poder, tu tens sensibilidade de detectar o inimigo onde ele está. E aonde ele está, ele se manifesta. Experiência como é que se diz? Agora me fugiu da memória. Nas lotéricas, voltou, graças a Deus. Nas lotéricas, irmãos, eu estava na fila e eu olhava e eu via pessoas endemoniadas me olhando, com os olhos vermelhos, vida de oração. O bicho manifestava, eu sentia uma sufocação, parecia que eu ia desmaiar. Eu dizia, Satanás, tu está repreendido, eu orava em espírito. E eu enxergava aquela mulher, um homem, com os olhos avermelhados e escabelado. Sensibilidade. A presença de Deus faz isso, meus irmãos. Aleluia. Então muitos deixam de se consagrar, orar, por medo de chegar de cara com o inimigo. Medo de luta e tribulação, porque vai levantar luta e tribulação dentro da sua casa. Filhos, nora, neto, pai, sogro, se levanta. É uma perseguição ferrenha. E muitos deixam de orar e vivem uma vida largada. Aí ele via. Satanás tira o seu exército. Ele recuou. Ele está minguado, ele está fraco. Deixa ele. Não vamos nem mexer com ele. Não vamos nem fazer barulho para ele não acordar. Deixa ele dormindo. Satanás quer uma igreja morna, uma igreja morta. Uma igreja que não tenha sensibilidade nenhuma, que ele passeie dentro de casa e ninguém percebe. Ele está enchendo a casa de dores e problemas e a pessoa não percebe, porque não tem sensibilidade, não tem uma vida de oração e diz, está tudo bem, a minha vida é cheia da graça, eu estou cheio da presença, uma vírgula. Está vendo, irmãos? Então nós temos que despertar, nós temos que orar. Não podemos brincar com coisa séria. Israel perdeu a guerra e se tornou uma nação e acabou. Perdeu-se a glória, a presença de Deus. Aleluia. Então cuidado com os símbolos, irmãos. Com os símbolos. Você pensa que tem presença e tem apenas o símbolo.
o símbolo da fé, um amuleto. Nós temos que buscar a real presença de Deus, irmãos. Eu, quando vinha para um culto, era uma coisa particular. Eu digo, Senhor, eu não aceito sair de lá sem sentir a tua presença. Eu quero sentir a tua presença. Não estou falando de emoção, irmãos. Porque a presença mexe com a nossa emoção. É claro, a gente chora, a gente ri, a gente levanta os braços, a gente manifesta alguma reação da emoção. Mas a presença de Deus na nossa vida é algo que traz paz no nosso coração. Alegria, um gozo, como uma fonte jorrando para fora. Que até inclusive incomoda os outros. Sabe aquele crente carrancudo que não ora, está azedo? Então vê o irmão renovado com o brilho da glória de Deus, ele range os dentes, ele fica com inveja, com ciúme. Mas não importa, irmãos. O que importa é buscar o brilho de volta. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, tu tem cara de quem recém levantou de uma oração. Tu tem uma cara de quem estava falando com Deus. Ou tu tem uma cara de quem tirou 12 horas na internet? Qual é o rosto que nós temos mostrado, irmãos? Veja como Deus está nos confrontando nessa noite. Porque Ele quer nos encher. Ele quer que o brilho volte para as nossas casas, para os nossos olhos. O sonho missionário volte. Quem tem sonho missionário? Quem sonha com o ID do Senhor hoje? Quem sonha em abrir uma congregação, dirigir uma igreja? Quem sonha a região grande, coral, de mulheres, de crianças? Quem? Acabou, foi-se a glória. Não há presença nenhuma, porque quando há presença, irmãos, há vigor, há ânimo, há vontade. Chega no pastor e diz, deixa comigo, pastor, me dá esse compromisso, eu estou até aqui da unção de Deus. Aleluia, estou sentindo a graça de Deus, eu vou orar lá na casa da fulana. Isso é a presença de Deus, irmãos. Isso é a presença. E nós precisamos buscar essa presença porque ela está disponível. Jesus Cristo comprou para nós esse direito. Aleluia, Ele disse aquele que tem sede. Aquele que tem sede. O problema é que o povo não tem mais sede de Deus. O povo tem sede de dinheiro, de fama, crescer, ficar rico. Esse é o grande problema, irmãos. Temos que tirar essa idolatria do nosso coração e nos jogar no chão e dizer, Senhor, hoje eu lanço todos os meus ídolos e busco a tua presença. Aleluia. Vamos buscar a presença de Deus agora, irmão. Se coloca de pé, vem aqui na frente. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Eu amo o Senhor. Quando o Senhor me confronta, quando o Senhor me joga no chão,